Pessoal, continuando com os vazamentos, dessa vez Latios e Latias estão ligados com a Atlântida, mas no vídeo de hoje vai ser um foco especial em Pokémon XY, com tudo que vazou. Vazou história, vazou guerra, vazou muita coisa, então vamos ver, beleza? Que pode ainda retratar o que vai acontecer em Legends ZA. Começando com Latios e Latias. Oficial etimologia do Latios e da Latias, no caso é Critias e Team Miles. Também temos, quem assistiu Yu-Gi-Oh! Lembra do Critias, Team Miles e Hermos. Estão ligados, no caso, com a palavra de Platão. Para quem conhece Platão, tudo, sabe que está ligado Critias, Team Miles, está ligado com a palavra de Platão, também com a Atlântida. E também temos Hermos, que no caso foi incorporado em Yu-Gi-Oh! Será que também tem alguma coisa a ver? Será que teremos uma terceira versão de Latios e Latias? Uma versão nova, tipo tem o Latios, tem a Latias. Quem sabe não surge um terceiro tipo, seria interessante. Então Latios e Latias estão ligados com Atlântida. Pelo que tá mostrando aqui essa imagem, esse vazamento. Isso aqui, como a Atlântida foi revelada, também foi revelado Gaia com a Grécia. Muita coisa aí vai ter em comum. Também temos que lembrar que Latios e Latias tiveram Mega Evolution. Estão relacionados a Horas, que é Ômega Rubi Alpha Safira, que na época de XY também está ligado. Agora, começando os vazamentos de Pokémon XY. Isso aqui é do jogo, vai ter do anime, vai ter muita coisa, então bora. Que isso aqui eu acho que não é nenhum spoiler para ninguém. Pokémon XY é antigo, então não é nenhum spoiler. Pode ver de boa, isso aqui é curiosidade que conta muito para Pokémon Legends ZA. Primeiro, o mapa ao sul de Kalos tem 2 aldeias, 2 cidades, 4 cavernas e 8 rotas. Olha o que a gente perdeu do jogo. A gente nunca jogou a parte sul de Kalos. Tem 2 cidades, 2 cavernas. Não, tem 2 cidades, 2 aldeias, 4 cavernas e 8 rotas. Isso só na parte sul. Mas vai ter mais quando ela for incorporada, isso eu tenho certeza. O anime e a abertura do anime sugeriram a existência da parte sul de Kalos, que nunca foi implementada no jogo. O planejamento inicial de 2011 havia planos para uma DLC que estenderia Kalos para a parte sul, que seria um lançamento global, porém o horário apertado do agendamento ali, no caso dos jogos Pokémon que está sendo lançado, fez com que a parte sul, essa DLC, fosse descartada. Por que eu quis falar isso aqui? Porque isso aqui vai ser, no caso, ligado a, com certeza, a Pokémon Legends ZA. Com certeza vai ter coisa. A gente, no Pokémon Legends ZA, vai ser a cidade de Lumiose. Mas quem sabe não surja DLCs para Pokémon Legends ZA e foque na parte sul. Ou, no caso, DLCs futuro, no remake de Kalos. Então, isso aqui é interessante a gente ver. Só nessa parte aqui, essa parte aqui, ó, olha o tanto de coisa que tem. Só nessa pequena parte, o que foi descartado. Então, essa pequena parte, lembrando que tá ligado, no caso, com Paldea. Mas agora, eu quero falar um ponto interessante dessa primeira parte. Porque, no caso, é a Vila Ninja. Muita gente reclamou que a Vila Ninja só apareceu no anime. Quem sabe a Vila Ninja não esteja na parte sul de Kalos, já que Kalos, na parte sul, tem 2 cidades, 2 aldeias e 4 cavernas. No caso, a Vila Ninja, ela é uma caverna que leva para uma aldeia, que é, nossa, é um negócio, quem assistiu o anime sabe, é uma caverna que te leva para essa aldeia, ou você pode chegar voando ali. Então, no caso, essa aldeia ninja, que nunca apareceu nos jogos Pokémon, deveria estar na parte sul. E isso, no caso, nos remete ao Ash Greninja, que depois foi incorporado nos jogos, que também é o Greninja do Ash, que depois foi descartado pela Pokémon Company e milagrosamente surgiu lá em Paldea. Olha que curioso, justo o Ash Greninja da Vila Ninja, que é o do Ash, surgiu em Paldea. Por quê? Porque nós teorizamos que a Vila Ninja está no sul de Kalos, e o sul de Kalos está ligado ao norte de Paldea. O sul de Kalos está ligado com Paldea, que no caso é onde a Vila Ninja pode estar, e justamente em Paldea tem um retrato do Ash Greninja. Isso é curioso. Passando para a segunda parte dos vazamentos, os Pokémons descartados. Aqui no caso é para falar de vários Pokémons que teve. Eu não vou mostrar todos, mostrar alguns com Sprite Beta. E alguns desses Pokémons foram aproveitados em outros jogos
de Pokémon posteriormente, como eles foram descartados. Aqui mesmo fala, a gente teria um Pokémon barata de água que evoluiria por uma espécie de Golisopod, que depois virou o Golisopod, foi aproveitado. A gente, no caso, teria, aqui, ó, vou falar aqui, teria um Pokémon Flamingo, que depois também foi incorporado em Alola, do mesmo jeito que o Pokémon Barata, que é esse aqui, foi incorporado, depois virou o Golisopod. Também temos, no caso, essa espécie de Florges, que é uma versão diferente. Quem sabe não seria até uma Mega Evolution para ela. Por que eu falo Mega Evolution para ela? Porque a gente teria 30 Mega Evolution, e a gente teve só, no caso, 28. Teria 30 na época, e foi descartado. Teria 30 em Pokémon XY. Lembre, Pokémon XY é uma coisa, Horas é outra. Pokémon XY teria 30 Mega Evolution, mas só teve 28. Eu vou falar disso daqui a pouco. O jogo disponível de Pokémon XY, no caso, teria câmeras dinâmicas em batalhas, câmeras com mais ângulos dramáticos e também teria uma música da Lady Gaga, num estilo beat ali, tá ligado? É uma coisa interessante. Teríamos ligação de Pokémon. Ó, isso aqui é interessante. Essa parte aqui eu quero até falar com mais ênfase. Teríamos conexão entre Pokémon X e Y e Black ou White. Ou seja, teria conexão entre Pokémon X e Y e Black ou White. E não só isso, também teria conexões entre Pokémon XY e Horas. Ou seja, teria coisas compartilhadas entre Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira, que é Horas, e também Pokémon XY. E a quarta parte aqui é o mais legal, na minha opinião, que é a história e a lore descartada do jogo. Como assim? Primeiro, que o AZ seria o vilão. Não teria o Lysandre. O Lysandre não seria o vilão de Pokémon XY. Ia ser o AZ com a sua arma definitiva. Tanto é que os fãs conseguiram, antes de eu mostrar a parte ali, que os fãs conseguiram ver o A e o Z ligado junto com a parte sul de Kalos e tudo no mapa, o que eu achei interessante. Essa parte aqui é da guerra Pokémon que a gente vai falar. Calma. No caso também, não só o AZ seria o vilão no lugar do Lysandre, como também a gente teria, no caso, um Pokémon mítico. Olha que detalhe, a gente teria um Pokémon mítico, fora o Volcanion, o Rupa e a Diense. Esse Pokémon mítico seria do tipo metal e elétrico. E um detalhe, ele não só esse Pokémon mítico seria do tipo metal e elétrico, como ele poderia se transformar em humano. Esse Pokémon mítico, metal e elétrico, ia virar humano, e ele também ia ser um Pokémon principal do seu rival. Se você escolhesse o Kallen para jogar, esse um Pokémon que se transformava em humano, que é mítico, metal e elétrico, ele seria da Serena. Se você escolhesse da Serena, esse Pokémon seria do Kallen. Então, a gente teria um Pokémon que assume a forma humana, é mítico do tipo e metal. Eu ainda acho que isso pode acabar sendo encaixado em Legends EA. Isso é da hora, isso é da hora. Muito da hora. A gente tem a Latias, que já virou humana. A gente tem a história do Arceus, lá quem leu os vazamentos, que virou uma mulher. Mas não vou falar sobre isso. Também a arma viva, a arma, no caso do AZ, ia ser uma arma viva chamada Pokéros, que é a última arma. Essa arma, no caso, seria uma espécie de vírus. Ou seja, a arma definitiva do AZ seria um vírus, que no caso é esse vírus que eu mostrei ontem. É a ideia inicial do pessoal. Esse Pokémon vírus seria a arma definitiva do AZ. Não sei como funcionaria, não sei, não me pergunte, isso aqui eu não sei. E a outra parte agora falando da guerra, Giratina e Hiltram. Supostamente ambos aparecem no quadro da Guerra de Batalha de Kalos. No caso, essa daqui, ó, aqui a gente pode ver o Giratina. Tem, no caso, Burluque, Noivern. A gente tem outro quadro aqui também com o Metagross, Charizard aqui. E olha o Hiltram aqui também no canto. E aqui, no caso, o motivo pelo qual o AZ criou a arma lendária, a última arma. Porque o Pokémon dele foi sacrificado para parar essa guerra. E agora, passando para o quinto vazamento. Opa! Calma, calma. Foi sem querer, foi sem querer. Aqui no caso número 5 é o conceito diverso da galera do Pokémon. O Massuda queria 30 Mega Evolutions em Pokémon XY, mas só foi posto 28, que no caso 1, que comenta aqui, é a Mega Jinx. Teríamos sim Mega Jinx, essa página
confirma, tem o som de voz da Mega Jinx que estava mostrando, eu não vou pôr aqui, esse som já tinha sido vazado há um tempo atrás, então sim, teríamos Mega Jinx, já é confirmado, quem sabe ela não pode aparecer em Pokémon Legends EA, já que era uma ideia inicial, o Massuda queria 30 Pokémon, mas o resto quis 28, então seria 30 Mega, e eu tô me perguntando qual seria o último Mega. Foram 28. A gente teve, no caso, agora a Mega Jinx sendo descoberta. Eu acho que pode estar relacionado a esse Mewtwo. Que falaram que era o Mewtwo X, mas quem sabe não seria um Mewtwo Z. Eu não descarto. Essa forma do Mewtwo que parece o Y, ela é diferente do Y. Mas poderia ser qualquer outro Pokémon compondo ali. Também a gente teria outras coisas aqui também relacionadas ao jogador, no caso, aldeias Pokémons em hora, ligado com Pokémon XY. E ter muita ligação entre Pokémon XY e horas, coisas compartilhadas, também com Black White, isso ia ser muito comum para a época. Aqui no caso, passando para a parte 6, nós teríamos emblemas roubados, que no caso seriam nossos crachá. Não sei como aconteceria. Se você vencesse a Liga Pokémon um ano depois, você teria uma mensagem de aniversário de vitória lá no Centro Pokémon. Ou se você venceu a Liga Pokémon um ano depois, você ia no Centro Pokémon e ia ter uma mensagem de vitória lá pra você. Isso aqui são coisas mais, tipo assim, pra regular o que ia acontecer. Mas essa parte aqui também, a parte do 7 pra frente, teríamos um calabouço compartilhado. Como assim? Um tipo de masmorra gerada por um código que um amigo poderia ser compartilhado por baixar o jogo. Ou seja, geraria uma espécie de masmorra compartilhada. Não me pergunte como isso funcionaria, eu não sei o que estava na cabeça do Massuda e do resto. Porém, essa parte aqui é legal, tem umas coisas legais, principalmente com a Serena, que teria as roupas do Slirks e também do Pump Kabum, além de outras formas também. E também teríamos uns Pokémon selvagens muito poderosos que não poderiam ser capturados, mas também poderiam ser derrotados. E para desbloquear movimentos poderosos, teríamos que vencer quase que o invencível, inimigos extremamente poderosos ali, para desbloquear, no caso, um tipo de movimento poderoso ao vencer esses inimigos. E no caso aqui, tá a Serena com a roupa do Pump Kabum, Slirks também, aqui para você ver do caso da Serena, olha que da hora que ficou os designers da época. E a última parte é para encerrar mais ou menos. Como eu disse, a última parte não era tão da hora, mas o que eu falei, a primeira parte interessante que eu achei foi realmente, voltando, é a Vila Ninja poder existir no jogo Pokémon, que no caso é o sul de Kalos, podendo estar ligado com o Powder, o que faz sentido o quadro do Greninja estar lá. No caso, os novos beta Pokémon que foram incorporados em outros jogos. No caso, a arma viva, que seria um vírus. No caso, a guerra, onde Pokémons lendários apareceram. O AZ, o grande vilão. A Jinx como Mega Evolution. E outro Pokémon misterioso que não sabemos se seria o Mewtwo ou quem seria. Então teve vários pontos interessantes, apesar do final ser mais fraco dos vazamentos de XY ali. E lembrando que Pokémon GO tá chegando o Dia das Bruxas, você já vai atualizar o jogo para conseguir jogar. Se você gosta de Pokémons com roupinhas, se prepare que tá vindo o Vulpix, parece que de Alola, Pump Kabum, Pikachu, Piplup, Froak e também no caso o Howlet com roupinha de Dia das Bruxas. Lembrando que eles provavelmente também vão chocar nos ovos, não sei de qual quilômetro que vai ser, ou se vai ser em todos, mas esses Pokémons de roupinha geralmente tem um valor significativo quando você consegue, principalmente se for Shine. Então já tô deixando avisado aqui, beleza? Esse é o vídeo de hoje, falou!